Boa tarde, tudo bem? Eu sou André Tobias, monitor de Direito do Trabalho, e hoje nós vamos iniciar a nossa última monitoria com o objetivo de realizar a revisão para P2 de vocês. Na revisão de hoje, nós vamos abordar praticamente todos os temas da matéria de forma rápida, com o intuito apenas de revisar o conteúdo e ajudar a vocês a estabelecer com maior facilidade a resolução das questões. A aula de hoje vai percorrer praticamente todo o caminho processual da fase final da P2 de vocês. Como eu tinha avisado na última revisão, nós vamos percorrer, em especial, direitos coletivos na aula de hoje. Então, eu vou repassar com vocês aquilo da última aula de maneira muito breve, para entrar com maior foco em direitos coletivos e dissídios coletivos. Eu posso adiantar de pronto que, de maneira muito rápida e tranquila, pelo processo do trabalho, nós podemos observar dentro da teoria geral do recurso alguns recursos que são de grande importância no processo do trabalho, que é o princípio da simplicidade, da celeridade. Esses princípios nós conseguimos observar de forma muito tranquila diante de todo o processo de trabalho. Então, em regra, o processo de trabalho ele não é revestido de todas as exigências formais que é revestido o processo, os outros tipos de processo. Então, ele retira a formalidade excessiva considerada em outras áreas do direito e traz consigo uma maior fluidez e uma maior rapidez para ser resolvido o processo. Quando a gente fala disso, nós precisamos enxergar que, quando nós falamos de processo de trabalho, nós falamos de natureza alimentar. E essa natureza alimentar, ela que pauta todos os princípios do processo de trabalho. Então, se no processo do trabalho nós falamos que ele é simples e célere, é por conta de se tratar de natureza alimentar. Além disso, na justiça do trabalho, nós conseguimos enxergar outro princípio, que é o princípio da dupla instância. No princípio da dupla instância, nós estamos falando que toda decisão pode ser recorrível. Isso tem base em todo o ordenamento jurídico, tem base dentro do direito constitucional também, que é para evitar que um juiz de uma determinada comarca tenha poder absoluto sobre o instrumento das leis. Nós podemos observar também esse instrumento quando nós pensamos sobre o Instituto de Insegurança Jurídica. E quando você tem a dupla instância, você facilita uniformizar decisões para que elas sejam determinadas com o Tribunal Superior e aquilo seja aplicado na sociedade de forma uniforme. Além disso, um outro princípio mais processual, ele veste mais o cotidiano dentro do processo de trabalho, e é o princípio que as decisões interlocutórias não são recorríveis dentro do direito do trabalho. Lembre-se, dentro do processo de trabalho, nós não temos um instrumento parecido com o agravo de instrumento dentro do processo civil. No processo de trabalho, nós utilizamos em sentenças que sejam interlocutórias, em alguns pequenos casos, o mandado de segurança, mas ele tem determinação específica e é pautada dentro do TST, através de orientações jurisprudenciais. E com isso, nós podemos observar que, caso tenha uma decisão interlocutória que ela não seja cabível ao mandado de segurança, nós iremos discuti-la na sentença. Então, é isso, teoria geral dos recursos, de forma breve e reduzida, fala um pouco sobre toda essa celeridade processual que é condizente com o processo do trabalho. Vamos passar um pouco mais rápido sobre essa parte
de recursos e vamos relembrar um pouco o que é cada um recurso, por ser de revisão, falando um pouco sobre o embargo de declaração. O embargo de declaração ele não é um recurso que vai se modificar só por ser de uma área, de um ramo específico do direito do trabalho. O embargo de declaração ele tem o mesmo prazo de 5 dias para ser interposto e ele cabe pelos mesmos fundamentos. Quais que são esses fundamentos? São a omissão, quando existe um erro de fato dentro do processo e quando, dentro do processo do trabalho, existe contradição dentro da decisão dada pelo juiz. São esses cabimentos de embargo de declaração. Recurso ordinário. Quando nós falamos de recurso ordinário, nós precisamos entender qual é a principal hipótese de recurso ordinário e que existe uma exceção. Quando nós falamos de recurso ordinário, a primeira regra geral que nós precisamos entender é: o recurso ordinário ele é cabível contra sentença de primeiro grau, em regra. Porém, existe uma exceção. A exceção do recurso ordinário é que quando ações que são originárias do, do juízo de segundo grau têm uma decisão, essa decisão, para subir para o TST, ela também é fácil de recurso ordinário. Então, o recurso ordinário ele pode ser proposto também em segundo grau nessas exceções de ações originárias. O recurso ordinário, em regra, ele é encaminhado para o TRT da região, ele tem o seu prazo de 8 dias e ele precisa cumprir alguns requisitos formais para ser interposto. O recurso é o preparo, depósito recursal junto com o recolhimento de custas. Então, quando nós falamos de recurso ordinário, nós precisamos não só observar isso, mas também precisamos observar todos os requisitos formais, porque corre o risco de você entrar com o recurso dentro do prazo, ter a matéria de direito e não ser recolhidas as devidas custas recursais. Não tendo sido recolhidas essas custas, esse recurso vai ser dado como não conhecido e, consequentemente, não vai ser provido. A finalidade é uma reforma de uma sentença proferida pelo juízo. Então, quando você entra com um pedido de recurso ordinário, você sempre vai pensar um pedido que foi um pedido para trocar a decisão. Só pode recorrer, isso é regra geral do processo, quem perdeu. Então, se você é a parte que teve parcialmente procedente ou teve totalmente improcedente a sua demanda, você pode entrar com a ação, tanto como reclamante, tanto como reclamado. Se você não ganhou o processo, você não tem direito de recorrer. O agravo de petição ele é bem simples. O agravo de petição ele é cabível dentro da execução, enquanto nós falamos de execução trabalhista, nós vamos utilizar o agravo de petição toda vez que tenha uma decisão dentro da execução. Então, por exemplo, um embargo de declaração é interposto, você impugna o embargo da declaração e desse dissídio vai gerar uma decisão do juiz. A decisão do juiz vai gerar a possibilidade de você entrar com agravo de petição. O agravo de petição ele tem o mesmo prazo de 8 dias e ele serve para analisar o que está aqui no slide mesmo. Cálculos, a forma que a penhora foi feita, se teve algum erro dentro da penhora, você pode entrar com agravo de petição para demonstrar dentro do processo. Veja, agravo de instrumento. Eu citei o agravo de instrumento anteriormente, mas eu falei que ele não existia dentro do processo de trabalho da forma que nós conhecemos dentro do processo civil. Mas para que serve o agravo de instrumento?
o agravo de instrumento, de forma breve, serve para destrancar recurso. Mas você está me escutando e está pensando assim: como? O que é destrancar um recurso? Destrancar um recurso dentro do processo de trabalho é quando você apresenta um recurso para o primeiro grau e você demonstra tudo aquilo e, por algum motivo, o juízo de primeiro grau ele não sobe o seu recurso. Isso pode ser tanto do segundo grau e para a corte, serve para todos essas condições. Então, eu vou dar um exemplo para fixar de maneira fácil o que é um agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele serve para quando o juiz que recebeu o seu recurso não quer subir. E no momento que ele não quer subir, você entra com ele direto para o juiz superior e demonstra que os pressupostos de admissibilidade estão ok. Para isso que serve o agravo de instrumento dentro da justiça trabalhista. O recurso de revista, ele é o recurso máximo dentro do ordenamento jurídico trabalhista, praticamente. Lógico que após isso tem a forma de recorrer, de uniformização de jurisprudência, mas em regra, o recurso de revista ele é a ponta final dentro da nossa linha do tempo trabalhista. Quando nós falamos de recurso de revista, nós precisamos entender alguns pontos. O recurso de revista ele não reanalisa provas, ele vai julgar apenas a matéria de direito. Então veja, o recurso de revista ele vai servir para casos que lei federal ou jurisprudência diz algo e a súmula apresenta algo diferente da decisão. Então, você entra com o recurso de revista para estabelecer isso, para mostrar para o tribunal que teve divergência ou violação de lei federal ou violação de lei constitucional. O recurso de revista é privativo do TST, então ele só pode ser interposto ao TST. Ele tem um prazo de 8 dias para ser interposto e ele também precisa de alguns requisitos, que é a transcendência. A transcendência, ela demonstra que o recurso de revista, ele sai só da importância daquelas pessoas, do inter partes. Ele tem uma importância para toda a sociedade. Aí você pode decidir, dentro do seu recurso de revista, se há uma transcendência econômica, social, política ou social. Mas é necessário para que você consiga ter êxito no seu recurso de revista. Caso falte algum desses requisitos para você interpor o recurso de revista e seja analisado em segundo grau, você, se achar que não concorde com a decisão, você pode entrar com um agravo de instrumento para destrancar o seu recurso e o seu recurso seja conhecido em grau da corte. Agora nós vamos falar um pouco sobre a ação rescisória. A ação rescisória, necessariamente, ela não se trata de um recurso, porque a ação rescisória, ela é além de um recurso. A ação rescisória em si, ela precisa de alguns requisitos para ser interposto. E a ação rescisória talvez seja, dentro do ordenamento jurídico, a principal maneira de você garantir a coisa julgada. Por quê? Imagine se você, todo o processo que terminasse, não tivesse uma forma de você recorrer caso aconteça algo muito absurdo. E grave da seguinte forma a ação rescisória. A ação rescisória ela é necessariamente algo absurdo que aconteceu. Por quê? Porque se não fosse, seria um instituto que seria utilizado para rebater matéria de fato, rebater causas processuais e traria muita insegurança jurídica. Então, você esperaria apenas 2 anos para efetivar seu direito. Então, marcado que a ação rescisória é sempre para uma coisa muito importante dentro do
processo, nós vamos avaliar o que ela é e a finalidade e os prazos dela, de maneira rápida. A finalidade dela é anular uma sentença. O prazo dela é de 2 anos dentro do trânsito em julgado para ser julgada. O TRT julga as rescisórias, caso tenha alguma incompatibilidade com a Justiça do Trabalho, incompatibilidade com as leis esteja dentro do rol, e o TST julga a oriunda do TRT. Então, se der algum problema na ação na vara do trabalho, quem vai julgar é o TRT. E se der algum problema no TRT, quem vai julgar é o TST. O TST, ele vai julgar as rescisórias suas também. Então, caso aconteça uma dessas causas, dentro do TST, é o próprio TST que vai julgar. Aqui estão as hipóteses de cabimento, e é um princípio subsidiário do Código de Processo Civil, ação rescisória, que é tudo de absurdo, assim, é violação literal à Constituição, competência absoluta, corrupção do magistrado, dolo, documento falso, erro de fato, prova nova, que a prova nova ela não podia existir, ela já existia durante o processo, mas não se tinha conhecimento por motivos alheios à vontade da pessoa que ganhou o processo, perdeu o processo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre execução. Antes de começar a falar de execução, é necessário estabelecer alguns pontos dentro do processo de trabalho. A execução trabalhista, ela existe para garantir e efetivar de maneira concreta aquele direito que foi alcançado dentro da jurisdição. Mas quais são as principais peças da execução trabalhista? A execução trabalhista, ela começa, pode ser por ofício ou pode ser por qualquer uma das partes. Inclusive, a parte que perdeu pode iniciar a execução trabalhista. Ela começa, é apresentado os cálculos e é possível que você, no momento dos cálculos, apresente uma impugnação aos cálculos, que tem 5 dias para ser interposto. Apresentou a impugnação aos cálculos, o juiz pode decidir, você pode apresentar uma defesa contra essa impugnação, inicia-se a execução. No momento que sai essa decisão, você tem 48 horas para efetuar o pagamento. Não efetuado o pagamento, começa as medidas restritivas de pagamento, que é as ferramentas como Cispajude, Renajude, que são as ferramentas utilizadas para que a pessoa pague. É importante ressaltar que na execução é utilizado CLT, CPC e execução fiscal. Então, quando não há previsão, na CLT é utilizado o CPC e, não tendo CPC, você utiliza a lei de execuções fiscais. E falando sobre isso, quando existe uma execução, é muito difícil você conseguir apontar o que é de direito da pessoa. Então, pode acontecer de uma execução você penhorar um salário. Então, no momento que penhorou o seu salário, você vai entrar e vai avisar, garantindo o juízo, que penhorou o seu salário, e você vai entrar com embargos de execução. Não só o salário. Você, quando penhora bem de família, também é uma forma de você entrar com embargos de execução. E também, outro exemplo, é quando existe algum erro dentro da sua citação. Você pode apresentar embargos de execução, sempre garantindo o juízo. A garantia do juízo tem o rol específico de pessoas que não necessitam ou podem pagar a garantia do juízo parcial, que seria pela metade, e na execução
nós não debatemos sobre princípios já estabelecidos na sentença. Então, na execução, nós só falamos sobre execução e não falamos mais nada sobre o mérito da ação. Do embargo da execução, você pode apresentar uma impugnação e dessa decisão, você pode apresentar um agravo de petição. Em casos muito específicos, aonde existe uma matéria de ofício, você pode entrar com uma exceção de pré-executividade. Tudo isso que eu falei na execução, pode falar, Sara. Então, só para confirmar, para poder entrar com o embargo da execução, só vai ser possível após o pagamento, né? Caso não seja realizado o pagamento, não pode, é isso? Isso, em alguns casos, quando você entra com embargo de execução, em regra, você precisa garantir o juízo. Se você for uma das possibilidades que está prevista dentro da CLT, que são fazenda pública, fundações, você pode entrar sem garantir o juízo, e também tem outras pessoas jurídicas que podem entrar pagando metade da execução. Certo, obrigado. Continuando, agora a gente estava falando um pouco sobre a execução e entrar sobre princípios. Os princípios da execução trabalhista é como o princípio da efetividade, como eu falei no começo. A execução, ela precisa mostrar que ela vai garantir o seu direito, porque é por isso que as pessoas buscam a tutela jurisdicional para ter o que é dela. Então, esse princípio precisa pautar a execução. O princípio da celeridade, que é o princípio que eu falei no começo da aula, que precisa ser rápido, pois se trata de natureza alimentar. E o princípio da proteção ao crédito trabalhista, que reconhece a sua natureza alimentar, sua prioridade legal. E o princípio também da menor onerosidade ao devedor. Esse princípio, ele fala sobre o bem que menos valer é o bem que vai ser utilizado na execução. Se você deve 10 mil em créditos trabalhistas, tem dois bens. Um bem é uma moto avaliada em 11 mil reais e o seu outro bem é um carro avaliado em 70 mil reais. Diante do princípio apresentado, vai ser utilizado a moto, porque ela já satisfaz o seu crédito e não é necessário alcançar um bem de maior valor. Então, na dúvida entre dois bens penhorados, vai ser utilizado o que tem o menor valor e que consiga suprimir a dívida de maneira total. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o tema principal da aula de hoje, que é a última unidade de vocês, que vai ser objeto de prova, e é sobre direitos coletivos. Antes de começar a falar um pouco sobre direitos coletivos, eu preciso estabelecer alguns pontos. No Brasil, quando nós falamos de direito coletivo, trabalho, nós imaginamos duas figuras principais: o direito social e o direito sindical. Na aula de hoje, nós vamos pautar basicamente sobre direito sindical e sobre todas as suas ramificações. Nós vamos falar um pouco sobre greve no último slide e vamos trazer todos os princípios de greve, mas em regra nós vamos estabelecer sobre direito sindical. Quando nós falamos de sindicato, é necessário pensar em três principais requisitos. O sindicato ele precisa ser único
e ele precisa abranger uma base e ele precisa ser legítimo. Então, grave isso na cabeça. O sindicato, ele precisa ter uma base pré-definida, e essa base pré-definida, ela pode ser, no mínimo, um município. Então, embora exista uma cidade com tamanho gigantesco, igual São Paulo, vai existir um sindicato apenas para toda aquela categoria. E uma cidade muito pequena, ela pode ter seu sindicato também. Geralmente, um sindicato ele acaba abrangendo todas as outras áreas. Esse é o princípio de base, necessidade e legitimidade. E o sindicato, ele é titular do direito dos trabalhadores, tanto no acordo coletivo e na convenção coletiva. Quando nós falamos sobre a reforma trabalhista de 2017, uma das principais causas de mitigação de direitos trabalhistas que veio junto com a reforma são os acordos e convenções coletivas. No momento que existe um sindicato que é forte dentro dessa categoria, ele consegue negociar benefícios maiores para os seus trabalhadores. Mas quando existe um sindicato que ele não é tão forte e não consegue ter poder de negociar, ele perde a sua validade e acaba o empregador conseguindo impor mais as suas vontades. O acordo coletivo e a convenção coletiva, eles vão poder entrar dentro do 611 da CLT, 611-A, e vão poder negociar dentro daquilo. Quando nós falamos de acordo coletivo, nós imaginamos que é uma empresa negociando com um sindicato. E quando nós falamos de convenção coletiva, é sindicato negociando com outro sindicato. Mas espera, sindicato contra sindicato? Como assim? Existe um grupo de empresas que formam o sindicato dela, que é conhecido como sindicato patronal. E esse sindicato patronal negocia com o sindicato dos trabalhadores. E é assim que ocorre uma convenção coletiva. É utilizado isso para que se estabeleça uma força também entre as empresas, para que as empresas acabam não uma pagando muito mais e a outra pagando muito menos. Então, as categorias buscam se juntar para que exista os sindicatos patronais. Além disso, o acordo coletivo e a convenção coletiva, ela tem essas diferenças principais, mas elas vão poder falar sobre o mesmo assunto. A convenção coletiva de trabalho, ela é uma negociação entre sindicatos dos empregadores e sindicato dos empregados. Ela abrange toda a categoria e ela tem menor especificidade. Então, se uma empresa tem uma determinada demanda, ela precisa entrar com uma ACT, porque a CCT não vai não vai cumprir o que a empresa determina, o que a empresa precisa. E é um instrumento típico de negociação ampla entre categorias. Então é isso. A CCT ela é basicamente uma convenção entre empregados e empregadores. A ACT, como eu já disse anteriormente, ela é utilizada contra uma empresa ou um grupo de empresas que não são o sindicato para estabelecer normas mais específicas. Uma forma de visualizar um exemplo de diferença entre acordo e convenção coletiva é: existe um sindicato que é da metalurgia aqui na cidade de Cruzeiro. E o sindicato da metalurgia, ele pode ter mais de uma empresa. E essas empresas juntam e fazem uma convenção coletiva. Porém, existe uma empresa muito maior aqui em Cruzeiro, de metalurgia, que é a Maxon. Essa empresa, ela tem as suas demandas específicas. E para ela é mais vantajoso estabelecer um acordo coletivo. E dentro desse acordo coletivo,
ela vai entrar como empresa com o sindicato e vai fazer um acordo aqui a melhor modela, que é a melhor benefício para a empresa e também, de um certo modo, para os trabalhadores. Porque tem convenção coletiva que fica um valor muito superior para uma empresa pagar, por ser pactuada em empresas maiores. Ou uma convenção coletiva que fica um valor muito menor para uma empresa que pode pagar mais. E aí ela entra com uma ação coletiva. O prazo é de 2 anos, tanto do acordo, tanto da convenção coletiva, e caso acabe esse prazo, não tenha outra convenção, ela não se perdura no tempo. Então, volta a valer a CLT, quando cai a convenção coletiva. Princípios do direito sindical. Quando nós falamos de princípios do direito sindical, nós vamos observar alguns princípios básicos, assim, que vai ajudar vocês a responderem na prova de vocês, de forma muito rápida e é fácil visualizar. O princípio da liberdade associativa. Antes de 2017, da reforma trabalhista, existia um instituto chamado popularmente como imposto sindical. E o imposto sindical, ele era obrigatório. E a partir da reforma trabalhista ficou pautado que não era necessário mais contribuir. E as empresas, e foi estabelecido que você era livre para ser ou não sócio do seu sindicato. Isso acabou enfraquecendo muito a parte sindical do país. E é muito controverso, né? No momento que o sindicato tem mais poder, é o momento que ele mais perdeu a influência, quando ele tem o poder de legislar. Hoje, um acordo e uma convenção coletiva, ele serve basicamente para legislar sobre o assunto, sobre aquela categoria. Um péssimo acordo coletivo traz muito prejuízo para aquela classe trabalhadora. E ainda mais, eu acabei não mencionando, quando não tem um acordo entre a empresa e a categoria, você entra com dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, e essa é uma das ações originárias de segundo grau. Ela inicia já no TRT. Agora vamos voltar um pouco aos princípios. O princípio da liberdade associativa é que ninguém é obrigado a filiar-se ou permanecer filiado no sindicato. Ela veda também práticas antissindicais e cláusulas de sindicalização forçada. Então, ninguém pode te coagir a ser sindicalizado. Você pode entrar com sua carta de oposição no momento oportuno e ser desassociado do seu sindicato. Princípio da autonomia sindical. O sindicato, ele não é um ente estatal e nem um ente empresarial. Então, a empresa ela não pode gerir dentro do seu sindicato e também a empresa não pode... O sindicato também não é estatizado. O sindicato é uma pessoa jurídica própria. Ele faz o que ele entende de melhor para aquela classe. Princípio da unicidade sindical, que é o que eu falei, que é apenas um sindicato de categoria dentro da mesma base territorial. Então, não pode ter 2 sindicatos no mesmo lugar. Não pode ter 2 sindicatos do comércio em Lorena, por exemplo. Isso é vedado. Princípio da interveniência sindical obrigatória. O sindicato, ele necessariamente precisa estar tanto na negociação do ACT e tanto na negociação do CCT. Se o sindicato não tiver, não é válido o acordo coletivo nem a convenção coletiva. Ele é titular desse direito. Ele não pode ser outra pessoa. Não, por exemplo, não pode estar os 50 trabalhadores daquela empresa reunidos para decidir sobre o assunto, decidir sobre o acordo coletivo, e não tiver o sindicato. É o sindicato que vai pautar esse assunto. Princípio da autonomia privada e coletiva. Ele reconhece o poder de negociação entre sindicatos e empregadores e as partes criam normas próprias. Princípio do negociado sobre o legislado, que é
o, o acordo e a convenção coletiva, ele é acima da lei. Quando nós falamos de acordo e convenção coletiva, sobrepõe uma lei trabalhista, desde que esteja autorizado pelo 611-A. O 611-A, ele traz todos os direitos trabalhistas que podem ser mitigados através de acordo e convenção coletiva. Terminando a parte de direito sindical, nós vamos falar um pouco sobre greve. A greve é um direito constitucional. Todo trabalhador tem direito de greve. Só que a greve ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela precisa seguir alguns passos. E o que é greve, conceitualmente falando? A greve é a suspensão coletiva e temporária e pacífica do trabalho. Então, a greve ela precisa ser de um grupo de trabalhadores. Ela não vai perdurar para sempre, ela não é permanente. E ela precisa ser pacífica. Não pode ter violência quando você se fala sobre greve. E quando nós falamos de violência, ela tem alguns requisitos para ela ser lícita, que é a aprovação em assembleia e a notificação prévia ao empregador. Quando um setor comum entra, é 48 horas a regra geral e 72 horas para atividades essenciais. Os serviços essenciais são água, energia, saúde, medicamentos, transporte aéreo, telecomunicações, esgoto, entre outros. Então, a polícia, por exemplo, não pode entrar em greve. O direito dos grevistas são a livre divulgação do movimento, uso de meios pacíficos, arrecadação voluntária de fundos, proibição de obstáculo ao exercício da greve e adesão é a facultativa. Uma coisa que acontece muito quando tem incidente de greve são grande parte das pessoas quererem impedir que outros trabalhadores trabalhem. Isso não pode ser feito. Então, se uma parte das pessoas querem trabalhar, mesmo a empresa estando em estado de greve, elas precisam trabalhar sobre o risco da greve ser considerada ilícita e haver limites e abusos da greve. Quando a greve é abusiva, quando ela descumpre a lei de greve, tem um rol dentro da lei de greve que vai estabelecer sobre isso, e permanece após a negociação. Você entra com uma greve, você apresenta a proposta, depois que você apresentou a sua proposta, você ainda está de greve, essa greve começa a ter abusos. E uma greve abusiva, ela pode não só gerar uma suspensão. Suspensão, em regra, é o que acontece com o seu contrato de trabalho. Você não trabalha e também não recebe, mas também não acaba tendo penalidade sobre aquilo. Então, se você está de greve, você não vai receber salário nenhum por isso, mas você não vai incorrer sobre aquelas penalidades trabalhistas que tem quando o trabalhador não trabalha. Agora, os dois últimos princípios da lei de greve, que é proibição de dispensa e substituição. Durante a greve, você não pode demitir os grevistas e contratar substitutos. Então, quando tem uma greve, você não pode falar, já que vocês não vão trabalhar, vocês estão demitidos. Não pode. E você também não pode olhar, tipo, tem 100, contrata 100 funcionários intermitentes aí, vamos tocar a empresa. Não. A greve, ela serve para ser a forma que o trabalhador olhe, o trabalhador seja olhado pelo empresário. Então, não pode ser estabelecido de nenhuma forma a contratação de novas pessoas para aquelas pessoas que estão em greve. O lockout, ele é a paralisação feita pelo empregador para pressionar trabalhadores. Imagine o seguinte cenário. Você está trabalhando, o seu empregador está de saco cheio de todo mundo, falando que ninguém trabalha nessa empresa, eu vou fechar essa empresa, eu vou manter essa empresa fechada para vocês não receberem o salário de vocês.
já que ninguém trabalha, eu vou fechar aqui 15 dias e ninguém recebe nada. Isso não pode. Se chama lockout, não é previsto em lei, é uma atitude ilegal. E os trabalhadores, caso o empregador faça um lockout, ele tem direito total aos salários. A gente terminou na aula de hoje os direitos coletivos de forma rápida, uma revisão para a prova de hoje. E se alguém tiver alguma pergunta, eu posso responder sobre os assuntos de hoje, para finalizar. Aí eu termino a aula de hoje, finalizando. Boa sorte na prova de vocês amanhã. Qualquer dúvida, eu estou disponível para vocês sanar qualquer dúvida, tanto no grupo do WhatsApp e tanto no meu Instagram. Muito obrigado pela atenção de vocês e boa prova.